Sejam bem-vindos. Hoje a gente está começando uma nova série aqui no Clube do Dharma, que se chama Além do Vedanta. A proposta dessa série é estudar a filosofia de Bhakti, o Bhakti Shastra, os Bhakti Shastras, um estudo dos textos que são referência, né, para Bhakti Yoga, referência dos Bhakti Shastras. Antes de mais nada, queria agradecer o Nrsimhananda pelo convite, poder ajudar, poder contribuir, poder servir o Clube do Dharma. Então é interessante, assim, a gente deu esse nome, né, do Além do Vedanta. É muito interessante porque a gente sabe que dentro da tradição dos Vedas, o conhecimento ele é visto assim de uma forma conclusiva. Existe um objetivo final que ele é dado já, ele já é mostrado a priori, e isso fica muito claro através do texto do Vedanta Sutra, que o próprio nome do texto já diz, é a conclusão, é a meta de todo o conhecimento, de toda a filosofia. E esse texto do Vedanta, o Vedanta Sutra, ele é visto então como realmente assim a última palavra em termos do conhecimento védico, em termos da metafísica, da espiritualidade assim dos Vedas. Só que analisando assim de perto o conhecimento védico, a gente vê que depois que Vyasadeva, que é o autor dos Vedas, ele compila o Vedanta Sutra para mostrar realmente qual é a conclusão final de todo o conhecimento, de toda a filosofia, ele escreve o Srimad Bhagavatam, que é o texto que vai mostrar que essa verdade absoluta descrita no Vedanta Sutra, ela não foi completamente revelada em seus aspectos mais íntimos, pessoais, peculiares no texto. Então ele escreve o Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, para poder revelar isso que tinha faltado, né? Ser descrito, ser revelado no Vedanta Sutra. E a partir do Srimad Bhagavatam, a gente vê que surge uma série de textos depois, pelos mestres da tradição de Bhakti, conhecido como Bhakti Shastras. Esses Bhakti Shastras é que vão explorar esse aspecto mais pessoal da verdade absoluta que é descrita no Srimad Bhagavatam. Então, assim, a gente vê que os Vedas, para a gente entender, né, porquê do além do Vedanta, para justificar isso, que originalmente se entende, assim, se aceita que os Vedas, eles são os 4 textos originais, que são os chamados Samhitas, que são os chamados 4 Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda, que constituem basicamente a parte que é chamada de Karma Kanda, que são os textos que tratam de como que uma pessoa pode melhorar o seu karma nessa vida para poder viver bem, chegando ao ponto assim dela entender o mecanismo de funcionamento desse mundo para poder usar esse mecanismo de tal forma que ela possa projetar sua existência até o ponto dela poder se elevar dentro desse universo material a plataforma assim de obter uma existência nos planetas celestiais e ali ter uma vida onde todo o karma positivo que ela acumulou através de atividades piedosas, através de realização de cerimônias sagradas, frutifiquem para ela no estado de vida paradisíaco, ela possa desfrutar por vários anos de vida. Então, essa seção Karmakanda dos Vedas, que está elaborada ali nos 4 Vedas originais, elas realmente promovem esse refinamento da existência material do ser vivo até uma plataforma celestial. Então, esses 4 Vedas originais, eles tratam realmente desse tema do karma, o tema de como que dentro dessa existência material você pode reconhecer os mecanismos que regem essa criação material e qual o melhor uso que você tem, que você pode fazer desses mecanismos para poder melhorar o seu karma aqui dentro desse mundo, né? Então são textos, os 4 Vedas são textos que vão ajudar a pessoa a reconhecer isso e realmente ir progredindo, sim, e conquistando as suas metas de vida dentro do caminho do Dharma, que está de acordo com o Karma Kanda, para poder ir se refinando, refinando a sua existência material. Só que o que acontece, é o que Krishna até alerta para Arjuna na Bhagavad Gita, é que sempre que o conhecimento ele é transmitido na sociedade humana, com o tempo ele vai sendo diluído. E ele fala isso para Arjuna, ele fala, Arjuna, de tempos em tempos eu venho nesse mundo e eu propago o Dharma. Só que com o tempo esse Dharma ele vai sendo perdido, ele vai sendo diluído, porque tudo que é criado aqui nesse mundo, chega um momento que ele começa a se desfazer pela influência do tempo.
Então, assim, mesmo que o conhecimento transmitido seja de uma fonte eterna, de uma fonte pura, as pessoas que estão interpretando e transmitindo aquele conhecimento têm a sua inteligência afetada pela natureza material, pela ação do tempo, e a percepção que elas têm do conhecimento, ela vai modificando ao longo do tempo, devido à influência da matéria. Então, isso faz com que o conhecimento védico, apesar dele ter uma fonte que é perfeita, com o passar do tempo ele vai sofrendo essas influências e se transformando, de repente, em coisas, assim, tomando versões que não era a versão original, vão assimilando, que ele vai assimilando propósitos que não era seu propósito original. E isso faz com que vai criando-se uma ruptura na base pura do conhecimento, da forma como ele é passada. Então, a gente vendo a história da tradição dos Vedas, a gente vê que isso acontece. Na época que Buda, por exemplo, vai surgir, essas corrupções que estão havendo com o conhecimento védico estão tomando uma forma muito tão forte que aquelas pessoas que estão inseridas na sociedade, mas que elas têm uma percepção mais refinada do conhecimento dos Vedas e que estão preocupados com a essência deles e não tanto com a aplicação deles de forma ritualística, de tal forma assim, não tem uma visão de entender os Vedas como algo que você vai aprender a manipular a matéria, a manipular o mundo para obter um benefício, mas sim entendem que existe um propósito superior e transcendente por trás desses Vedas, por trás desses ensinamentos. Essas pessoas, o que elas vão fazer? Elas vão começar a sair desses núcleos, que são núcleos mais urbanos, né, na época, e vão começar a habitar locais mais isolados, onde elas podem aplicar o conhecimento dos Vedas, a essência dos Vedas, de uma forma mais livre da corrupção que esses Vedas estão sofrendo nos meios urbanos. Porque quando os responsáveis pelo conhecimento dos Vedas, assim, por transmitir o conhecimento e ensinar esse conhecimento na sociedade, que são os Brahmanas, os professores, quando eles ficam dependentes de algum tipo de pessoa, de algum tipo de situação, de projeção na sociedade, a pureza que eles têm para transmitir o conhecimento védico, ela fica afetada por conta desses fatores. E devido a isso, eles começam então a manipular ou favorecer algumas pessoas com o conhecimento em prol daquilo que elas vão ganhar em troca. Então esse problema, quando esse problema ele é visto por esse tipo de pessoa que entende que os Vedas não se resumem a rituais, ritualística para aprimorar o karma, mas sim que existe algo que transcende a natureza desse mundo, essas pessoas vão se afastar da massa em geral e ir para a floresta para poder estudar e extrair a essência dos Vedas. E aí que começam os comentários dos Vedas, assim, conhecidos como Aranyakas, né? Os Aranyakas são as pessoas que estudam esses Vedas originais, mas entendendo a essência deles. Então, o que eles vão fazer? Eles não vão criar uma filosofia diferente. Eles vão pegar essa filosofia que já existe, eles vão dar um foco para o aspecto da tradição, para o aspecto dos textos ali, dos Vedas, que estão mais relacionados com o conhecimento da autorrealização sobre si mesmo. E a partir da formação desses ashramas nas florestas, desse grupo de pessoas que vão morar em locais mais afastados, o conhecimento então ele vai sendo investigado sob uma outra ótica, sobre uma ótica que vai permitir que a essência da filosofia ela seja explorada, que ela venha à tona, e as pessoas passem a se preocupar mais então com a natureza da transcendência, a natureza da alma espiritual, começam a cogitar sobre a natureza da verdade absoluta. Então, a partir do momento que isso começa a acontecer, a gente vê que esse entendimento, essa percepção, esse foco, né, dos Vedas, ele vai crescendo, ele vai se ampliando ao ponto de começar a surgir um outro tipo de literatura, de se criar uma tradição que é chamada tradição assim, realmente mais pura, mais filosófica de transmissão de conhecimento, onde o discípulo ele realmente vai aprender com o mestre sobre a transcendência, que é onde começam os ensinamentos que a gente chama das Upanishads, onde o discípulo se aproxima do mestre para poder entender a natureza da verdade absoluta.
Então, a construção dos textos das Upanishads, eles vão surgir dentro desse contexto, onde as pessoas que entenderam essa corrupção do conhecimento védico, do conhecimento do Karma Kanda, eles vão habitar locais mais isolados para poder praticar e investigar a essência desse conhecimento e se envolver com práticas que permitam que eles enxerguem também a natureza essencial do conhecimento védico, que eles enxerguem, que eles realizem a natureza da transcendência, realizem Brahman. Então eles têm que se dedicar a práticas ascéticas, práticas de meditação, a austeridade, a prática de renúncia, o estudo da filosofia profunda, para poder viver a natureza que vai além da natureza do karma, além da natureza mais imediata do ser vivo. Então, quando esse conhecimento das Upanishads ele se desenvolve, é aí que surgem assim, as tradições filosóficas como a gente conhece hoje, porque elas se dão no período mais recente. Então a gente vê que quando existe essa corrupção dos Vedas, é a mesma época que surge o aparecimento do Senhor Buda. E o Senhor Buda, o que ele faz? Ele denuncia justamente esse tipo de desvio que está havendo com os Vedas e fala, poxa, as pessoas que são os protetores do Dharma, eles estão utilizando o Dharma para poder obter benefícios pessoais, e, inclusive eles estão tomando atitudes que são contrárias ao Dharma em nome do Dharma. Aí o Buda fala, não, isso aí está errado. Então o Buda vem e desmente os Vedas, tanto que ele propaga a ahimsa, a não violência, o vegetarianismo, porque muitos sacerdotes estavam realizando rituais sagrados e realmente alguns rituais eles envolviam animais. Animais eram sacrificados no fogo sagrado e obtinham uma nova vida imediatamente. Só que como esses sacerdotes perderam a potência, a pureza deles, esses rituais começaram a perder o efeito deles. Os animais estavam sendo mortos e não estavam adquirindo uma nova vida imediatamente. Então vidas estavam sendo tiradas em vão e o sacrifício, que devia ser algo sagrado, a cerimônia que deveria ser sagrada, não estava mais cumprindo o seu propósito original. Então, o que eles fizeram? O que Buda fez? Buda então falou, não, isso está errado, isso não deve ser feito, vocês não devem acreditar nos Vedas, porque olha o que os Vedas estão fazendo, eles estão promovendo a matança de animais de forma indiscriminada. Beleza. Então, Buda rejeita os Vedas, ele cria uma filosofia onde ele demonstra, onde ele propaga o culto da não violência, da ahimsa, a prática da meditação. Ele traz o ser humano para uma plataforma mais da prática, a pessoa praticar a meditação, se conhecer, para poder desenvolver uma vida mais ética, mais virtuosa nesse mundo. E ele não entra em detalhes sobre aspectos da transcendência, sobre aspectos sobre a natureza do Supremo, nem a natureza da alma. E aí, para poder recuperar a validade, a autoridade dos Vedas, aparece então Shankaracharya. E Shankaracharya, o que ele faz? Ele propaga um tipo de filosofia que é parecido com a filosofia de Buda, porque a filosofia de Buda foi interpretada pelos seus seguidores como um tipo de niilismo, onde a meta última, digamos assim, ou o conceito de verdade última é que não existe nada. Não existe alma, não existe um ser supremo, é o nada, digamos, é o vazio, é o niilismo, realmente não existe nada. E aí Shankara, entendendo a influência do budismo e vendo que as pessoas estavam considerando o budismo como uma boa filosofia, tanto que o budismo ele imperou na Índia durante alguns séculos, inclusive alguns reis, como o da dinastia Gupta, eles implantaram o budismo, tentaram implantar como uma religião oficial na Índia, mas Shankara veio e a filosofia de Shankara assim, era tão aprimorada e também parecida com o budismo, porque a função também, uma das funções de Shankaracharya era atrair a atenção daquelas pessoas que aderiram ao budismo, fazer com que elas retornassem para os Vedas, entendendo que os Vedas também possuíam uma filosofia, possuía assim, um aspecto que dava conta de trazer respostas para questionamentos profundos da existência. E ele fez isso, então, e quando ele fez isso, quando ele mostra assim, uma filosofia que era também válida, uma filosofia que era realmente forte, ele começa a literalmente expulsar assim, o budismo da Índia, através da sua filosofia que era tão forte. Ele começa a convencer de que realmente as pessoas, de que não é que não existe nada,
existe realmente uma entidade suprema, existe Brahman, existe espírito, e tudo é espírito, todo mundo é espírito, todo mundo é espiritual, todo mundo faz parte desse espírito. Em última análise, a identidade é que é uma ilusão, a ilusão de achar que você está separado, que você é uma entidade separada do Brahman, que você tem uma individualidade, porque em última análise tudo é uma coisa só, tudo é uma única realidade. E a realização última consiste em você realmente compreender que você nunca esteve separado desse Brahman, porque a separação é que é a ilusão. Então, em última análise, você faz parte desse Brahman e você realmente tem a sua realização espiritual alcançada quando você se funde nesse Brahman e deixa de considerar uma existência separada dele, uma individualidade. Você perde a sua individualidade e se funde. Aí o pessoal dá até aquele exemplo, né, de quando você pega uma gota do oceano e você pinga ela de volta no oceano, essa gota ela se funde no oceano e começa a fazer parte do oceano de volta. Então, essa assim, de forma bem básica, essa é a explicação da realização espiritual que tem do monismo de Shankara, em que realmente nós nos fundimos no Brahman e perdemos a nossa individualidade. A gente passa realmente a integrar o Brahman de volta. Beleza, e Shankara então ele aparece com essa filosofia, ele resgata os Vedas, a validade dos Vedas, coloca os Vedas numa plataforma de respeito, de consideração, tanto que ele cria assim, uma série de monastérios, né? Uma série de escolas para se estudar o Vedanta de forma mais categórica, de forma mais acadêmica. E ele então estabelece a interpretação do Vedanta, a interpretação, porque assim, o Vedanta ele é a teleologia dos Vedas. Então o Vedanta, o que ele mostra? O Vedanta mostra que o conhecimento védico ele tem propósito, ele tem finalidade. Não é que ele existe de forma aleatória e que o conhecimento ele vai se transformando ao longo do tempo até se tornar uma coisa que não existia antes. Não. O conhecimento dos Vedas ele sempre teve um propósito único, um propósito final. E o Vedanta, o que o Vedanta faz? O texto do Vedanta Sutra, ele justamente ele dá um zoom nesse foco, nessa meta que é o Vedanta, nesse foco que não era tão explorada em outras épocas. No tipo de cultura em que aquele conhecimento estava inserido, era explorado só por pessoas muito específicas, mas de maneira geral não era algo que era tão explorado, que era tão visto. Então o Vedanta ele trata de mostrar isso. Ó, os Vedas, todo esse conhecimento, toda essa filosofia, ele tem um propósito final, ele tem um porquê de existir. Então qual é o propósito de tanto conhecimento, de tanta filosofia, de tanta cultura, de tanta arte? Enfim, de tudo que diz respeito à existência do ser humano. Qual é o propósito de tudo isso? Isso é Vedanta. Então, o Vedanta ele vem mostrar isso e ele assume o papel de realmente ser o conhecimento que é o conhecimento assim, mais elevado, porque ele é a última palavra no que diz respeito aos Vedas. Então, os filósofos que estudam Vedanta, eles são realmente reconhecidos como professores, pessoas muito respeitadas, porque eles entendem a natureza última da verdade, a natureza última do conhecimento. Tipo assim, como se depois do Vedanta não há mais nada a ser conhecido. Quando você chega no Vedanta, se trata o quê? De entender a si mesmo, de conhecer algo, de entender algo que você sempre foi, não algo que você vai se tornar, não algo que você vai adquirir, mas simplesmente se trata da percepção de algo que é sempre existente, de algo que é eterno. Então não é questão de você desenvolver alguma coisa, adquirir alguma coisa ou perder outra coisa. É questão de entender que essas coisas são todas ilusões e que, em última análise, você sempre foi, você sempre vai ser perfeito, completo em si mesmo enquanto parte de Brahman. Então essa filosofia ela começa a ser propagada e ela realmente se torna muito interessante, tanto que os maiores pensadores, pessoas assim, realmente muito inteligentes, pessoas muito sinceras também, elas dedicam a sua vida a explorar o conhecimento do Vedanta, a explorar o conhecimento da meta da filosofia, da meta do conhecimento dos Vedas. E chega ao ponto, assim, como o Vedanta ele toma o lugar do budismo, que estava sendo muito... que tinha muito prestígio, então o Vedanta ele se torna algo assim, de muito prestígio.
Tanto que então os monastérios são criados, as escolas de filosofia, os principais filósofos, eles se tornam estudantes do Vedanta. As tradições, para serem reconhecidas, elas têm que possuir um comentário do Vedanta Sutra para serem aceitas como tradições realmente fidedignas ali dos Vedas, que entendem a natureza da verdade absoluta. Todas elas têm que possuir um comentário acerca do texto do Vedanta Sutra. E o texto, o comentário de Shankaracharya ao Vedanta Sutra, ele é quase basicamente assim, um primeiro, basicamente assim, que faz um comentário forte, e ele se torna a referência de conhecimento sobre Vedanta na sociedade. Então, até hoje, geralmente quando as pessoas falam de Vedanta, o que elas vão falar? Vão falar que Vedanta é o Vedanta de Shankara, é o Vedanta Adwaita, que é o Vedanta impersonalista, que é o Vedanta que interpreta a realidade última como sendo una, como sendo monista, que a realidade última ela não possui atributos, que a transcendência ela não possui qualidade, ela não possui identidade, mas ela é algo sem qualidade, é chamado de Nirguna Brahman, que é o Brahman, que é o espírito que não possui qualidade. É considerado assim, a natureza do ser, né? É ontológico, né? É aquilo que é. O Brahman, o que ele é? Ele é. Ponto final. Não possui qualidades e atributos. Então ele é a existência da eterna. E aí, por conta disso, até hoje a gente tem a interpretação do Vedanta como sendo algo impersonalista, como sendo algo monista. E isso foi propagado, e é propagado assim, por uma ingenuidade, por uma falta de conhecimento acerca da própria história da tradição dos Vedas e da própria interpretação, das diferentes hermenêuticas, né, diferentes interpretações que se tem do Vedanta dentro das escolas, dentro das tradições de pensamento dos Vedas, do que a gente conhece hoje, chamamos de hinduísmo também, né? Então, assim, por mera falta de conhecimento, de um interesse mais profundo dos estudiosos dessa área de conhecer a tradição, e simplesmente assim, acontece que o Vedanta Adwaita, o Vedanta impersonalista, que é o Vedanta de Shankara, que é tão combatido por Chaitanya, que é o objeto do nosso estudo assim, nessa primeira série que a gente vai fazer, o Chaitanya ele combate tanto o Vedanta Adwaita que ele converte, assim, literalmente, ele convence as pessoas por pura filosofia também, de que realmente a interpretação de Shankaracharya é uma interpretação que ela é uma interpretação imperfeita, que é uma interpretação que encobre o sentido mais direto assim do Vedanta em alguns aspectos, né? E só que o ponto é que apesar do Vedanta de Shankara ele ser assim até hoje assim reconhecido, a maioria das pessoas entende que o Vedanta de Shankara é o que é Vedanta, é o único Vedanta que existe. Muitas pessoas não sabem que existe outras hermenêuticas do Vedanta, como as hermenêuticas Vaishnavas, que a gente vai estar falando, citando, né? Vou citar porque eu não sou especialista nas hermenêuticas dele, das tradições dos Vaishnavas que existem. Mas as pessoas, pelo fato de não conhecerem, elas acham que a única interpretação é de Shankara. Só que o ponto é o seguinte, que mesmo antes de Shankara, já existia a tradição Vaishnava, ela já existia a tradição Vaishnava enquanto uma escola de pensamento também. Porque as escolas de pensamento como a gente conhece hoje, tipo assim, a tradição Vaishnava, a gente tem a tradição Vaishnava de Chaitanya, a gente tem a tradição Vaishnava de Nimbarka, a gente tem a tradição Vaishnava de Ramanujacharya. Então essas tradições, enquanto assim, tipo instituições, elas não são tão antigas, elas são uma formação mais recente no nosso contexto histórico. E a projeção dessas tradições na sociedade, a constituição delas, o conhecimento sobre elas, é algo recente também. Então, apesar da interpretação de Shankara ser tida como a única, a gente vê que existe a escola Vaishnava mesmo antes de Shankara vir, Shankara aparecer e interpretar o Vedanta, já existia a escola Vaishnava. A escola, por exemplo, até anotei, a Rudra Sampradaya, que é de Vishnu Swami, alguns estudiosos falam que Vishnu Swami ele veio no século III antes de Cristo.
Então imagina, já no século III a.C. já existia uma tradição Vaishnava ali que estava se formando, uma tradição parampara, uma sucessão discipular que estava se formando ali a partir de Vishnu Swami, 3 a.C. Ou seja, o Shankaracharya ele vem depois. Shankaracharya, eu não lembro o século que ele vem, mas ele vem depois, ele vem logo depois de Buda, né? Então, assim, a gente vê que realmente falta conhecimento dessa área. E apesar da interpretação do Vedanta de Shankara ser conhecido, ser tido como a principal, ser tido por muitas vezes como a única, a gente vê que as outras interpretações, elas vêm para realmente mostrar que a tradição personalista ela também tem a interpretação do Vedanta, a interpretação do conhecimento sobre a verdade última. E a gente vê então que na tradição da Rudra Sampradaya, Vishnu Swami ele vem mostrar isso também. Então a gente vê assim, que dentro da sucessão discipular, que são a sucessão discipular, que é a sucessão personalista, existem 4 tradições, são as 4 tradições Vaishnavas, que é a tradição da Rudra Sampradaya, que é a sucessão discipular, que é a sucessão discipular de Shiva. Então, o Senhor Shiva, como um devoto de Vishnu, como um devoto de Krishna, ele também inicia uma sucessão discipular e ele transmite o conhecimento sobre a verdade de Krishna, sobre a verdade de Vishnu. A outra Sampradaya é a Sampradaya de Lakshmi, que é chamada Shri Sampradaya. Então, existe uma sucessão discipular que começa e inicia com Lakshmi Devi. Então, a própria Lakshmi, ela transmite o conhecimento sobre a verdade de Vishnu, sobre a verdade de Krishna, enquanto a realidade última, e ali esse conhecimento também é transmitido. Existe uma outra Sampradaya que é começada com os 4 Kumaras, que são os 4 filhos do Senhor Brahma, que são os 4 grandes sábios do universo, que estão desde o princípio da criação, e eles estão iluminando todo o universo também com conhecimento sobre a verdade absoluta, sobre Krishna, sobre Vishnu, e eles também iniciam uma sucessão discipular. E eles transmitem o conhecimento sobre Vishnu também. E a outra Sampradaya, a outra sucessão discipular, ela começa com o próprio Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado dentro do universo. O Senhor Brahma, ele também recebe o conhecimento diretamente de Krishna, diretamente de Vishnu, e inicia uma sucessão discipular. A nossa tradição, a tradição de Chaitanya, ele vem da tradição que começa com o Senhor Brahma, que é a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Então essas 4 Sampradayas, essas 4 tradições que transmitem o conhecimento sobre Krishna e sobre Vishnu, cada uma delas vai ter também um comentário, uma interpretação sobre o Vedanta Sutra, que é o texto que conclui, que mostra qual é o propósito do conhecimento védico. E através da interpretação que eles dão sobre o Vedanta, eles vão estabelecer a natureza pessoal da verdade absoluta em contraposição à natureza impessoal que Shankara mostra nos comentários dele. Então, a partir dessas 4 Sampradayas, quando elas são realmente formadas, são, digamos assim, institucionalizadas, é que o conhecimento personalista ele começa a tomar forma e se tornar, digamos assim, relevante para camadas, sim, para certa camada intelectual da sociedade que considera o Vedanta de Shankara como aquilo que tem de mais elevado. Então começa a se contrapor a interpretação, a hermenêutica impersonalista de Shankara com as outras hermenêuticas, que são as hermenêuticas personalistas. Então, o que essas hermenêuticas personalistas vão fazer? Elas vão dar o foco, elas vão dar o zoom justamente no aspecto do Vedanta, no aspecto dos textos védicos que mostram, que dizem, que afirmam a natureza pessoal de Krishna e de Vishnu como sendo a última realidade a ser conhecida, como sendo a própria fonte de toda a realidade material e espiritual. Então, essas 4 sampradayas são as 4 sampradayas personalistas. É daí que se desenvolve o conceito real, assim como a gente pode falar, assim, como a gente entende hoje a teologia, que tem no Ocidente, é o conceito mais realmente monoteísta, como a gente entende hoje dentro da teologia. Então, a partir deles é que essa, digamos, sistematização da teologia personalista, ela começa a ser desenvolvida. Tanto que, assim, que uma das contribuições grandes que o movimento de Chaitanya tem na sociedade, nesse campo teológico, é exatamente isso. É mostrar o quê? É mostrar que os Vedas, eles possuem
uma teologia sistematizada também através dos acharyas, através dos mestres, que mostram de forma muito categórica a natureza pessoal da verdade absoluta, a natureza da alma. Fala todo, assim, tem toda uma cosmogonia, toda uma cosmologia assim, muito bem estruturada, muito bem explicada, que dá conta de explicar aspectos da existência que a gente não encontra em nenhum outro tipo de conhecimento revelado, que tem informações que só foram reveladas nos Vedas. Então, a sistematização dessas teologias, essa teologia personalista principalmente, ela mostra assim como que a cultura védica ela tem muito a acrescentar para o estudo de religião, para o estudo de teologia. E tem coisas assim que são coisas únicas, são aspectos únicos que a gente vai estar falando daqui a pouco. Então, é muito interessante. Por que eu estava falando disso? Porque é uma justificativa, né? Porque a gente o nome dessa série, né, que a gente vai fazer é Além do Vedanta. Então a gente tem que entender que o Vedanta ele vem então mostrar que todo esse conhecimento dos Vedas, conhecimento dos rituais, o conhecimento dos Dharma Shastras, que é o conhecimento da ética, do comportamento, de você ter uma vida de acordo com uma vida assim que ela seja uma vida proativa em favor da ordem cósmica divina, que é o próprio Dharma. Então, todo esse conhecimento ele tem um propósito único, que é levar a pessoa ao entendimento da verdade absoluta que está por trás da existência. De alguma forma, é contribuir para que a pessoa vá desenvolvendo seu olhar sobre isso. E aí o Vedanta, então, ele tem essa interpretação, ele tem essas hermenêuticas, que é a hermenêutica impersonalista e a hermenêutica personalista. E aí, dentro dessas 4 sampradayas, a gente vê que dessa sucessão discipular, quando o Senhor Chaitanya aparece, ele aparece respeitando essas tradições. Então, o Senhor Chaitanya, como o último avatar, a última encarnação de Krishna que veio, inclusive a mais importante, a mais magnânima, a mais especial de todas, ele aparece, o que ele faz? Ele não nega nenhuma dessas interpretações personalistas. Ele pega basicamente assim 2 pontos de cada uma dessas tradições, dessas 4 sampradayas personalistas. Ele pega dois pontos principais de cada uma delas. Com isso, ele respeita a tradição dos Vedas, ele reafirma a validade do conhecimento védico, ele reafirma a autoridade dos mestres que vieram dessas tradições, ele reafirma a autoridade dessas tradições, do início dessas tradições, dessas sampradayas, que começaram com seres divinos. Então ele respeita e reafirma a autoridade, a pureza dessas tradições, tanto que ele fala, não, essas 2 coisas aqui são muito importantes, realmente, é isso mesmo. Essas 2 coisas aqui são muito importantes também, é isso mesmo. Ele assina embaixo, e ele assina tanto embaixo que ele fala, não, isso aí a gente realmente, é isso mesmo que eu vim falar também. Então, isso já foi falado e eu vim falar isso de novo também, mostrar isso também. E ele traz isso para dentro do que ele vem mostrar, dessa nova hermenêutica, dessa nova interpretação. Então, Chaitanya, ele não vem inventar nada. Ele não vem falar que tudo que tinha sido falado estava errado. Ele vem dar uma ênfase, ele vem dar um foco e mostrar, olha, o foco, na verdade, assim, que vocês têm que entender é isso aqui. Então ele vem falar o que é conhecido como Achintya Abheda Bheda Tattva. Mostrar que a verdade absoluta, ao mesmo tempo que o Ser Supremo, que Krishna, ele é diferente das almas espirituais, diferente desse mundo, ele é igual às almas espirituais também. Ele é diferente em termos de quantidade, na sua potência, ele é o ser absoluto, enquanto as almas espirituais são infinitesimais. Porém, eles são iguais em qualidade, eles têm a mesma natureza transcendental de Sat, Chit e Ananda. Ambos são eternos, têm consciência também plena e bem-aventurança. O ponto é justamente a potência deles. Enquanto a alma infinitesimal ela é minúscula, em relação a Krishna, assim, ela, digamos assim, insignificante, o Ser Supremo, Krishna, ele realmente é infinito, ele é a fonte de tudo, inclusive dessas próprias almas espirituais. Então, Chaitanya fala assim, olha, então, da Rudra Sampradaya, a gente pega 2 pontos. A dependência de Krishna,
Deixa eu pegar minha cola aqui. E o serviço devocional espontâneo. Essas duas coisas são muito importantes, e isso eu vim falar também. Então a gente tem que ser dependente de Krishna, igual falam os acharyas da Rudra Sampradaya, e a gente tem que praticar o serviço devocional espontâneo. E da Shri Sampradaya, que é a sucessão discipular que vem da própria Lakshmi, o que ele fala? Bem, da Shri Sampradaya tem duas coisas que também são muito importantes, que é o serviço aos devotos e aceitar a devoção livre da influência de karma e de jnana. A gente tem que praticar uma devoção pura. A gente tem que praticar a devoção sem esperar algo em troca. É só assim que a gente realmente vai acessar a natureza pessoal da verdade absoluta. A gente não está interessado em última análise, em adorar a Deus e se aproximar de Krishna para poder obter algo. A gente está interessado no que Ele é e não no que Ele pode fornecer para a gente. Então essa devoção pura é justamente isso que a gente tem que pegar também. Da tradição de Madhva, da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que inclusive Chaitanya ele aceita a iniciação dentro dessa Sampradaya, né? A gente vai pegar o conceito, duas coisas importantes. A rejeição do impersonalismo da filosofia Mayavada, da filosofia monista. A gente tem que rejeitar essa filosofia e a gente tem que realmente aceitar a adoração à deidade de Krishna. Justamente o conceito personalista mais evidente, assim, é que você adora a deidade de Krishna, a forma de Krishna, entendendo que aquela forma é uma forma espiritual, não é uma forma material. Apesar daquela forma ser feita de elementos materiais, como a deidade que é feita de pedra, é feita de madeira, aquela forma que está ali expressa naqueles elementos materiais é a forma eterna da verdade. E ela está ali encarnada naqueles elementos materiais, aquela forma, e a gente vai adorar aquela forma ali, entendendo que ela não é diferente do próprio Ser Supremo. Porque a forma de Deus, a forma de Krishna, o nome dele, existem eternamente. Então, quando eles entram, se manifestam na natureza material, eles não perdem a sua natureza eterna. Eles são uma verdade que é absoluta. E a verdade absoluta, ele permanece sempre plena em qualquer categoria que ela se manifeste. Então, a gente vai aceitar essa forma de adoração à deidade. E da Kumara Sampradaya, que é a Kumara que vem com o Nimbarkacharya, a gente vai aceitar duas coisas muito importantes. É isso mesmo que eles estão falando, que é o quê? Que é a rendição a Radharani, entender que a rendição a Radharani realmente é a coisa mais elevada que existe, inclusive é mais elevado do que você se render a Krishna diretamente, mais importante é você se render a Radharani, e a gente vem aceitar o estado de humor das golpes, entender que o quê? Que o amor, a adoração que as golpes têm, a forma que elas têm de adorar a Deus, de adorar a Krishna de forma espontânea, é a mais elevada, é a mais importante, a mais espontânea, a mais íntima, a mais pura. E isso que eu vim mostrar também. Então, Chaitanya, o que ele faz? Ele pega esses aspectos, essas tradições, dessas sampradayas, valida elas, traz elas para dentro dos seus ensinamentos. Ele também veio mostrar isso e ele coloca tudo isso em harmonia. Então, ele faz uma síntese dessas tradições e vem dar realmente assim um novo olhar sobre a tradição devocional personalista, sobre a devoção a Krishna. Então ele realmente vem mostrar esse aspecto supremo da adoração a Krishna de forma íntima. E a relação que, apesar de Chaitanya ter aparecido na tradição de Madhvacharya, ele tem uma relação muito próxima também com a Sampradaya, com a Kumara Sampradaya de Nimbarkacharya, tanto que ele fala o quê? Que o comentário que Sridhara Swami faz ao Srimad Bhagavatam é o mesmo Sridhara Swami que o Prabhupada ele tanto comenta em seus comentários. Prabhupada ele cita ele nos seus comentários. Prabhupada, nos comentários que ele faz ao Bhagavatam, ele está sempre citando, assim como o grande Sridhara Swami falou, aí ele vai e cita o que Sridhara Swami falou. Sridhara Swami, ele era então da Sampradaya, da Kumara Sampradaya, de Nimbarkacharya. E o Sr. Chaitanya fala, o comentário que Sridhara Swami faz ao Bhagavatam é um comentário padrão. E eu aceito o comentário dele ao Bhagavatam como um comentário padrão. E o Sr. Chaitanya vai e fala, não, realmente é esse aí. O comentário de Sridhara Swami ele é autorizado e é padrão. E
Então, o Sr. Chaitanya faz isso, ele valida as Sampradayas, ele não invalida elas, não fala que elas estão erradas, muito pelo contrário, e ele vem dar uma nova ênfase. Então, ele vem falar, justamente, esses pontos são muito importantes, é isso que eu vim fazer, mesmo vim falar, eles já estavam falando isso, e agora ele coloca tudo isso junto, que tem de mais importante dentro da sua filosofia, que é a filosofia de Achintya, Abheda, Bheda Tattva. Ele vem falar, mostrar como que é inconcebível, assim, que é a verdade suprema, que Krishna, que é a verdade absoluta, ele seja ao mesmo tempo igual e diferente da verdade das almas espirituais. Então, o grande Vishwanatha Chakravarti, Vishwanatha não, é quem que fala? É Vishwanatha que fala? Que existem cinco, que a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, ela pode ser definida em 5 pontos, né? Que é chamado de Chaitanya Manjusha. Que Chaitanya ele vem ensinar basicamente 5 coisas. Ele fala, o objeto supremo de adoração é Krishna. É o filho de Nanda Maharaj. É o Krishna de Vrindavana. Esse é o objeto supremo de adoração. A morada espiritual, que é a terra de Vrindavana, é onde ele vive e executa suas atividades, não é diferente dele. Então ela é tão adorável quanto o próprio Krishna. Ela tem a mesma natureza transcendental do próprio Krishna, porque ela é uma expansão do próprio Krishna. Então Krishna se expande como a sua própria morada. Ele vem falar também que as golpes, esse humor das golpes que foi falado da Sampradaya, na Kumara Sampradaya, esse humor das golpes de adorar Krishna na intimidade é o humor, é a adoração suprema, é a adoração mais pura e mais elevada que existe. A gente adorar a Krishna de forma íntima, mostrar que ele vem mostrar que a adoração que elas têm é muito superior a uma compreensão filosófica, a uma compreensão teológica que se tem dele mesmo. Ele vem mostrar que o que importa, em última análise, é a dependência que se tem do amor, é a dependência, é a relação que se tem com ele por meio de algo que é espontâneo. Então não é considerando ele como sendo aquele que é o possuidor de várias opulências, possuidor de vários poderes, como aquele que cria o mundo material, que mantém o mundo material, que destrói o mundo material, que salva as pessoas, mas sim que ele realmente é uma pessoa especial e eu me sinto atraída por ele, eu quero amar essa pessoa. Eu sinto o desejo de amar, de servir, de dar prazer a essa pessoa, que é o humor que as golpes têm, de querer sempre fazer Krishna feliz. Beleza. Ele fala assim que a outra coisa que Chaitanya vem ensinar é que o Bhagavatam é o texto mais elevado, porque o Bhagavatam, assim como surge o Vedanta, e o Vedanta é tido como a última palavra dos Vedas, depois que Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna que vem transmitir o ensinamento dos Vedas, depois que ele escreve o Vedanta Sutra, o mestre dele, que é o Narada Muni, visita ele porque vê que Vyasadeva estava sentindo uma insatisfação dentro de si mesmo. Apesar dele ter falado sobre a meta última do conhecimento dos Vedas, ele ainda assim estava tendo um tipo de satisfação. Então, como que uma pessoa que conhece a verdade absoluta, que descreve a verdade absoluta, pode ter algum tipo de insatisfação? Como que uma pessoa que tem a realização da verdade absoluta está insatisfeita? Então, Narada Muni vem visitar ele e ele entende essa insatisfação dentro de Vyasadeva e ele fala, você escreveu tudo em termos de conhecimento, você escreveu Mahabharata, Mahabharata tem todo o conhecimento contido ali, você transmitiu o conhecimento dos Vedas de forma categórica para os seus discípulos, e você escreveu até o Vedanta Sutra, explicando qual é a meta última de se conhecer, de existir todo o conhecimento, só que faltou uma coisa, você não ensinou para essas pessoas quem é a pessoa suprema, a pessoa que é a verdade absoluta. Você não descreveu ela. Você explicou essa verdade absoluta somente em termos de categoria, mas você não explicou ela em pessoa, você não mostrou a intimidade dessa pessoa, você não falou quem ela é. Então, quando Narada Muni fala isso para Vyasadeva, o que Vyasadeva faz? Vyasadeva vai e compila e escreve o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, então, ele vem mostrar o que o Vedanta Sutra não mostra. Ele vem mostrar o que é o objeto de adoração, o que é a verdade absoluta que pode ser adorado através de sentimento, através do amor. Então ele vem mostrar quem é a pessoa de Krishna, como ele é, quais são
Quais são seus nomes? Quais são as suas formas? Quais são as suas qualidades? Quais são as suas atividades, suas aventuras? Ele vem mostrar a realidade pessoal da verdade absoluta que tinha passado despercebida. E aí, então, para fazer isso, o Vyasadeva ele escreve o Srimad Bhagavatam, compila o Srimad Bhagavatam, como se fosse um comentário explicando o que é Vedanta, explicando o que é a meta última, que não é simplesmente aquela filosofia através da qual você entende o que é o Brahman. O que é Brahman em termos filosóficos, né? Brahman é o Espírito Supremo. O que é a alma? A alma é o átomo, é a diva, é a partícula desse Brahman. O que é a ilusão? O que é esse mundo? Não, ele vem mostrar quem é essa pessoa suprema, que é a fonte de tudo isso, que é a quem nós devemos buscar, a quem deve ser a meta da nossa adoração, da nossa meditação, do nosso amor. Então, quando ele revela isso, ele mostra assim que toda a natureza material, que todas as capacidades que o ser humano tem, como a inteligência, os sentimentos, a sua personalidade, tudo isso ele tem uma fonte nessa verdade absoluta, e todos esses atributos eles devem ser também considerados e usados quando você vai buscar essa verdade absoluta. Esses atributos, essas características humanas, pessoais, e as características também que se expressam nessa realidade material, todas elas, em última análise, são expressões dessa própria verdade absoluta. São características que o Ser Supremo imprime nessa realidade aqui, e através dessas características a gente também pode conhecer ele. A gente não precisa negar a variedade desse mundo, a gente não precisa negar as nossas potencialidades, as nossas características pessoais, a nossa individualidade, senão que a gente tem que pegar isso e usar como uma forma de se conectar com esse Ser Supremo. E quando a gente faz isso, a gente está entendendo que toda essa realidade ela não é uma ilusão, como diz o Vedanta de Shankara, mas senão que essa verdade, não que toda essa variedade material, senão que todas as nossas capacidades, elas são atributos que a gente possui, mas que deve ser usado de uma forma que elas adquiram a sua real identidade. E a real identidade, todos os atributos, características que a gente possui e dessa natureza material também, ela vai ser revelada quando elas começarem a existir de tal forma que elas validem a verdade absoluta por trás das aparências desse mundo. De tal forma que a gente consiga experimentar, que a gente consiga ter certeza que a verdade é absoluta, que o Ser Supremo está por trás de tudo isso aqui. E que toda essa manifestação aqui, em última análise, está sendo regida pela sua vontade. Então, quando a gente entra nesse tipo de conexão, a gente está justamente entrando na compreensão de que toda a existência material, com todas as suas qualidades e toda a sua variedade, ela não é algo que existe de forma aleatória e que vai servir para desvirtuar a gente da compreensão da verdade. Senão que a verdade absoluta ela vai realmente se mostrar mesmo dentro dessa realidade material. E que as pessoas, então, pessoas que não têm condição de renunciar ao mundo, de adotar uma vida extrema de renúncia, como apregou a filosofia monista de Vedanta, a prática monista de Vedanta, que primeiro você tem que realmente renunciar à sua ligação com o mundo, essas pessoas que não têm condição de fazer isso, que estão em responsabilidades nesse mundo, elas vão usar a sua responsabilidade para poder compreender como que as suas responsabilidades são frutos das suas ações passadas e que essas responsabilidades elas existem para a gente aprender, que elas são pedagógicas e que através do aprendizado que a gente tem com essas responsabilidades, do contato das relações que a gente tem com o mundo, a gente pode ter também uma realização da verdade suprema. Já que tudo que existe nesse mundo aqui ele é produto de uma única realidade, tudo isso aqui é um efeito de uma causa única, então a causa única, a causa primeira de tudo isso aqui, ela também tem que possuir esses atributos, tem que possuir essas qualidades que a gente possui, então elas existem numa natureza eterna, elas existem numa natureza ontológica. Então na sua realização, na sua existência transcendental, a verdade ela também vai exibir forma, ela vai exibir características, ela vai exibir personalidade, sentimentos e trocas de relação também. Então o Srimad Bhagavatam ele vem justamente mostrar como que a verdade absoluta, ela além de possuir o seu aspecto impessoal, ela também revela a si mesmo como sendo plena de variedades, como sendo infinito, como sendo o infinito de possibilidades.
Então isso é que constitui, na filosofia de Chaitanya, a verdade absoluta. Aquilo que contém tudo dentro de si mesmo. Ao mesmo tempo que ele tem um aspecto que é impessoal, que é chamado Brahman, que é esse aspecto dele que se dilui e permeia tudo, como a eternidade que está sustentando tudo, como essa energia que está presente em tudo, ele também possui a sua própria identidade, onde ele revela suas características pessoais e intercambia relacionamentos que são plenos de prazer espiritual. E Chaitanya fala, isso é a coisa mais importante que existe. É isso que eu vim mostrar. E uma coisa interessante é que assim que existem relatos assim de antes de Chaitanya, alguns devotos mostrarem esse tipo de consciência, como Jayadeva Goswami, como Madhavendra Puri, que foram personalidades que ao longo da história mostraram como é possível esse tipo de relacionamento com a divindade, de forma íntima também. Então, assim, a gente vê que a contribuição de Chaitanya ele é a única assim, para o mundo, porque é a partir da filosofia de Chaitanya, Chaitanya estabelece assim, a filosofia personalista de forma muito forte e que a gente tem depois os acharyas que vêm dentro dessa tradição de Chaitanya, até surgir Prabhupada, que é o nosso mestre. Quando o Prabhupada vem, ele leva para o mundo o conhecimento védico de uma forma que nunca tinha sido levada antes, na amplitude que ele fez, né? Ele realmente espalhou para o mundo inteiro a filosofia no seu aspecto mais profundo, a tradição, a prática da sua forma mais séria e pura também. Então ele vem trazer uma tradição que vem revelar toda a filosofia, a prática e teologia do conhecimento védico na sua forma mais intensa, sua forma mais pura, na sua forma pessoal. Ele vem mostrar uma teologia personalista dentro da tradição dos Vedas e graças a ele, graças a Prabhupada, grande parte das pessoas assim tomaram conhecimento da tradição védica como sendo uma tradição que realmente ela é monoteísta, não é uma tradição como se as pessoas costumam achar, né, que o hinduísmo, entre aspas, ele é uma tradição politeísta, que existe uma crença em vários deuses, que existe uma crença assim que ela não acredita numa verdade única, num Deus único, numa verdade absoluta. Então existe uma série de confusões quanto a isso. Quando o Prabhupada vem, ele vem trazendo o ensinamento dos acharyas. E uma coisa muito importante que tem é que quando Chaitanya aparece nesse mundo, Chaitanya diretamente, ele instrui os seus discípulos mais próximos, que são conhecidos como 6 Goswamis de Vrindavana, ele instrui eles diretamente, pessoalmente, instrui eles para eles escreverem filosofia, escreverem, sistematizarem todo o conhecimento teológico que ele vem trazer e transformar isso em livros de tal forma que aquele conhecimento que ele veio trazer, ele pudesse ser entendido de forma sistemática, pudesse ser estudado e que de tal forma também que aquilo ali se tornasse relevante para a sociedade. Então a importância assim, que tem de Chaitanya de Chaitanya falar diretamente com essas pessoas é algo que a gente vê que não existiu ao longo da história, porque a gente vê que a teologia ela é formulada por pessoas geralmente séculos depois que as grandes personalidades elas aparecem nas tradições religiosas. Por exemplo, a gente vê que no cristianismo Jesus apareceu, ele veio há 2000 anos atrás. E a teologia acerca do cristianismo, ela está sempre mudando. Tem sempre novos aspectos da teologia que estão pontos que estão sendo colocados. E a gente vê que estudiosos que viveram séculos depois de Jesus estão compilando, tentando escrever uma teologia para esclarecer, né, o conhecimento, a verdade absoluta que está por trás assim, de toda a cultura cristã. Mostrar o aspecto último do conhecimento espiritual através da teologia. E a gente vê que, diferentemente disso, o Senhor Chaitanya ele conversou pessoalmente e ele pediu para que os seus discípulos escrevessem a teologia. Então foi ele que falou, olha, vocês vão escrever textos sobre o conhecimento espiritual, sobre a teologia, e vocês vão sistematizar. E você, o que você vai escrever? Aí ele vai lá e chama Sanatana Goswami. Você vai escrever isso, isso, isso. E fica dias conversando para ele, passando todo o conhecimento para ele e compilar aquele conhecimento de forma literária. Aí ele vai e conversa com Rupa Goswami. Rupa Goswami mesma coisa.
vou te passar esse conhecimento e você também vai compilar em forma de literatura. Depois vem Diva Goswami. Diva Goswami ele escreve uma série de textos que tem a compilação mais sistemática da filosofia e da teologia Vaishnava, que são chamados Sandarbhas. Ele vai colocar todo esse conhecimento de forma muito categórica, de forma muito lógica, de forma muito sistemática. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma teologia onde o próprio Ser Supremo ele instrui uma pessoa para escrever a teologia sobre ele. Ele mesmo fala o que é que eles vão escrever. Então, é algo assim muito especial a gente estudar o conhecimento sistematizado pelos acharyas, da forma como foi colocada, é algo muito especial, algo muito raro, é algo assim único na história que a gente tem das tradições espirituais. E Chaitanya realmente vem fazer isso. Então, Chaitanya vem trazer assim, para o campo da teologia, ele mostra assim, ele revela uma realidade que nenhum conhecimento espiritual teológico tinha tido acesso, que é revelar justamente a natureza pessoal da verdade absoluta, como que fala, as atividades, as aventuras que a pessoa de Deus tem, que ele realiza em suas diversas aparições nos mundos materiais e na sua própria realidade transcendental. Ele vem explicar os humores através dos quais essa própria pessoa suprema ele se relaciona com as almas puras. Ele vem mostrar o nome dele, vem mostrar a forma, que ele possui uma forma, possui um nome, vem falar das qualidades dessa pessoa de forma pessoal, de forma íntima, que é algo que não existe em nenhum outro lugar. Então, no campo da teologia, Chaitanya ele faz essa contribuição assim, que é única, é algo que realmente assim, não existe em nenhum outro lugar. A gente vê que Chaitanya ele também assim, no campo religioso, no campo sociológico, ele traz também uma coisa muito importante, assim, que Chaitanya ele combate assim, todos os tipos de discriminação. Ele combate a discriminação com base nas castas, a discriminação religiosa, a discriminação religiosa, discriminação com base nas castas e discriminação étnica também que existia na época que ele apareceu. Você vê que ele combate isso diretamente e mostrando como que essas coisas são completamente contrárias ao conhecimento espiritual. Então a gente vai ver que ele tem vários debates, a gente vai estar falando sobre isso de forma mais assertiva, de forma mais pontual. Tem vários debates assim onde ele mostra como que essas questões assim, são questões tão materiais, tão pífias, que desvirtuam realmente a pessoa da meta última do conhecimento espiritual, que não tem nada a ver com conhecimento espiritual. Uma coisa importante também é que Chaitanya, Chaitanya aparece, mas antes dele aparecer no mundo, a gente tem que saber também que Chaitanya, a vinda dele é prevista dentro dos Vedas. Tem até um verso muito famoso no Srimad Bhagavatam que fala, né, Shakrishnam Sangopangastra Pashadam Yagyayi Sankirtana Prayayi Yajanti Risu Meda Saha. Fala que a encarnação de Krishna, que vai vir em Kali Yuga, na era de Kali, ele não vai vir ele vai vir de uma forma que não é escura, como Krishna, que não é negro. É uma forma que é clara, né? Que é o contrário do negro, né? Que é a Krishna, não negro. Ele não vem vir portando armas. As armas dele quais são? São a sua beleza e os seus devotos que vão vir acompanhando ele. E aquelas pessoas que realmente tiverem conhecimento sobre a verdade, eles vão entender que Chaitanya é essa pessoa suprema, essa encarnação de Krishna, e vão de alguma forma adorar o Senhor Chaitanya por meio do movimento chamado Sankirtana, de glorificar a verdade suprema por meio dos seus atributos, das suas histórias, das suas qualidades. E aí então a predição de Chaitanya é explicada em alguns textos védicos antes dele aparecer, e quando Chaitanya vem, ele confirma todas essas predições que existem nos Vedas acerca do seu aparecimento. Então ele vem mostrar que ele realmente é a própria personalidade de Deus, que vem aparecer nesse mundo para cumprir o propósito também, que é o propósito do Dharma, porque a gente entende que em cada era, em cada yuga, existe uma encarnação de Krishna que vem transmitir o que é chamado de Yuga Dharma. Então, essa pessoa, essa encarnação é chamada de Yuga Avatara. Então, o Yuga Avatara para Kali Yuga é o Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya ele vem transmitir o Yuga Dharma, que é o meio, porque o Dharma, a gente sabe que o Dharma ele vem revelar a forma que a gente tem realmente de se aproximar, conhecer a verdade suprema, de conhecer a Deus, e a forma como isso é mostrado, ele se adequa ao longo da história, se adequa ao longo das eras, de acordo com a capacidade, com a condição da humanidade.
E na era de Kali, a forma como o Dharma vai expressar a sua essência vai se tornar mais efetiva para as pessoas realizarem a verdade suprema e realizarem a sua relação com Krishna, é justamente através da glorificação de Krishna, entrar em contato com as qualidades, os nomes, os atributos de Krishna, cantando, glorificando ele através dessa forma, através reconhecendo a sua forma pessoal e glorificando ele através de todas as qualidades que estão relacionadas com a sua forma pessoal, como as suas atividades, os seus nomes, etc. E o Senhor Chaitanya vem mostrar exatamente isso, a importância de se realizar, de se cumprir o Dharma através desse formato que ele vai trazer, que é o formato mais adequado para essa era que a gente está, que é a era de Kali. Deixa eu ver se eu estou deixando de falar alguma coisa aqui importante. Então é isso. Então eu queria agradecer a todo mundo que participou, a paciência de todo mundo para estar aí escutando, ouvindo até essa hora. Agradecer ao Nishin Hananda também pelo convite, o pessoal do Clube do Dharma também pelo apoio. Então a gente vai ficar por aqui. Então obrigado a todo mundo. Boa noite. Hare Krishna.